Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre a prestação de contas, dar algumas dicas, algumas orientações para que o retrabalho seja o mínimo possível, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Então, em 2020, tivemos prestações, 140 prestações do PDD Paulista, que estão finalizando, né? Estão sendo finalizadas as correções. E em 2022 teremos, referente a 2021, 439 prestações. Isso dá em torno de 8 a 11 prestações por escola. Com a nova resolução da SEDUC, o prazo de entrega dessas prestações foi alterado do dia 31 de janeiro para o dia 15 de março. Porém, para que não fique tudo para a última hora, para que eu possa ajudar vocês em caso de dificuldade, solicito que todos finalizem até o dia 28 de fevereiro. Com relação às prestações federais, tivemos, referente a 2020, 107 prestações que estão sendo finalizadas as correções, algumas já estão aprovadas, outras estão aguardando a análise de São Paulo, algumas não foram nos entregues ainda, solicitamos que elas sejam entregues o quanto antes. E referente a 2021, teremos em torno de 87 a 100 prestações também. É que precisamos aguardar a aprovação das prestações de 2020 para termos o número fechado das prestações de 2021. Então, essa não tem como nós darmos um prazo fechado, mas vocês já podem estar incluindo os documentos no sistema, e assim que vocês verificarem que a de 2020 já foi aprovada, vocês já podem estar finalizando a de 2021. Agora vamos para algumas orientações. Então, os recursos das contas do PDD Paulista, elas deverão obrigatoriamente serem aplicadas no Fundo 070 do setor público automático. E a escola precisa estar atenta, caso o banco não faça isso de forma automática, a PM deverá solicitar essa aplicação. Os rendimentos das contas bancárias deverão ser utilizados e incluídos na prestação de contas do PDD Paulista ou PDD Paulista Manutenção. Quem recebeu o repasse do PDD Paulista Manutenção em 2021, de 2021, que foi repassado no segundo semestre, a partir do segundo semestre, e também reprogramou o saldo do PDD Paulista 2019, que veio no finalzinho de 2019 para usar em 2020, essas prestações vão estar juntas, vai ser única. Então, o recurso que veio de manutenção para 2021, né, que veio referente a 2021, no segundo semestre de 2021, ele está junto com a prestação do primeiro PDD Paulista, que veio lá no finalzinho de 2019, começo de 2020. No caso de se alguém zerou essa prestação de 2019/2020, não reprogramou saldo, o recurso do PDD Paulista Manutenção de 2020, ele vai estar lá na sede como PDD Paulista Manutenção 2021. Antes de imprimir o demonstrativo da execução em receita, vocês precisam finalizar toda a prestação, reprogramar o saldo e só após isso vocês vão imprimir, pegar a assinatura, incluir o documento assinado no sistema e daí finalizar ele e enviar para análise. É obrigatória a inclusão de 3 fornecedores, né? Ter 3 orçamentos individuais para cada nota, seja de serviços, seja de produtos, e nesses orçamentos tanto a descrição dos serviços adquiridos quanto as especificações dos produtos adquiridos, eles devem estar bem discriminados. Referente às notas fiscais de adquisição dos computadores que foram realizadas pela BEC, essas notas não precisarão ter os 3 orçamentos. Então, na hora de vocês cadastrarem a nota fiscal lá no sistema, vocês vão pôr a opção de que não tem 3 orçamentos e vão cadastrar apenas a empresa ganhadora, a empresa em que vocês adquiriram o produto. Não esquecer dos carimbos obrigatórios nas notas fiscais, de nenhuma prestação, seja ela do PDD Paulista, seja ela do PDD Federal. Todas elas têm os carimbos obrigatórios que deverão constar lá na nota. A do PDD Paulista
É o carimbo de pago com o PDD Paulista, tal, né? Vocês vão lá por pago com o PDD Paulista Covid, pago com o PDD Paulista Manutenção. E também o carimbo da escola atestando que recebeu aquele produto ou aquele serviço. Já nas notas fiscais da verba federal, das verbas federais, tem que ter também o carimbo da empresa dizendo que ela recebeu por aquele produto ou por aquele serviço, além do carimbo da escola alegando que recebeu o serviço ou produto, e também o carimbo que especifica com que verba que foi paga. O recurso do PDD Paulista, ele não é realizado nem pela FNDE e nem pela FDE. Então, essas informações não deverão constar nas notas fiscais do PDD Paulista, nem nas atas também do PDD Paulista. Nem citar a FNDE, nem a FDE, porque não são eles que repassam o PDD Paulista, e sim a SEDUC. A consulta ao CNPJ e ao Sintegra para ver se a empresa está regularizada deverá ser feita antes da aquisição do produto ou da realização do serviço. Deverá ser anexado em todas as prestações de contas os extratos de janeiro a dezembro, conta corrente e aplicação. A não ser que seja uma conta nova, que daí vocês vão considerar o mês do primeiro repasse. Então, daí será do mês do primeiro repasse até dezembro, conta corrente e aplicação. Tanto nas prestações federais quanto nas prestações estaduais. Precisamos de todos os extratos. Mesmo que em algum mês o extrato esteja zerado. Precisamos de todos. A emissão das notas fiscais e os seus pagamentos deverão ocorrer dentro do exercício. Então, todas as notas que ocorreram, que o pagamento ocorreu no exercício de 2021 e ela foi emitida no exercício de 2021, deverão constar nas prestações que vocês deverão nos entregar agora. Eu sempre oriento a não emitir nota após a partir da segunda quinzena de dezembro, para que não haja problema na hora de pagamento, que o pagamento não seja realizado dentro do ano, para não complicar a prestação de contas de vocês. Os orçamentos individuais das empresas deverá estar identificado com o nome completo e RG da pessoa que está assinando. Todos os orçamentos precisam estar assinados. Deverá ser feito um único documento com a nota e todos os seus documentos referentes a ela, para que seja incluído lá na sede. Então, vocês vão fazer um único documento com a nota, com a consulta do CNPJ, com a consulta do Sintegra, comprovante de pagamento, guia dos tributos e declarações de todas as notas deverão constar isso, tanto das prestações federais quanto das prestações estaduais. Todas as notas precisam ser incluídas lá no sistema. Evitar a emissão de várias notas fiscais com o mesmo fornecedor e principalmente no mesmo dia. Já vi casos que foi emitida notas com produtos semelhantes no mesmo dia e com o mesmo fornecedor. Então vamos evitar. Faça uma única nota para até facilitar na hora da prestação de contas. Também recomendamos o revezamento entre as empresas, para que não seja realizado vários serviços, adquiridos vários produtos com a mesma empresa. E se por acaso não for possível realizar esse revezamento por algum motivo, vocês façam uma justificativa, principalmente em prestações que todas as notas são da mesma empresa. Precisa ter uma boa justificativa para isso. Se atentarem também na hora de cadastrar a nota, que pede nota de emissão, a data de emissão da nota, a data de entrega e também pede a data de pagamento da nota. Se atentar a data que foi realizado o pagamento, se atentar a data que o pagamento aparece lá no extrato, para estar incluindo a data correta. É vedada a aquisição de produtos ou contratação de prestações de serviços pela PM de cônjuge ou companheiro, ou outro vínculo de parentesco colateral por afinidade até o terceiro grau de membros da PM e da direção da unidade escolar. Então, essa informação ela está lá na nova resolução do PDD Paulista,
Então, vamos evitar esses tipos de contratação. No caso dos serviços de contabilidade, se for pessoa física, na pesquisa de preço no recibo, deverá constar o número do registro no CRC, né, do profissional. Então, não esquecer da ata da destinação do recurso e reprogramação, né? Então, quando vocês forem lá para prestar contas, tanto dos recursos federais quanto dos recursos estaduais, precisa lá constar a ata e, se for o caso, também o plano de aplicação financeira, né? Os PAFs. Então, toda a verba que tiver PAF, o PAF precisa constar junto com a ata. Se caso teve alguma alteração durante o ano no PAF que vocês realizaram, também deverá constar a ata que informa a PM da alteração e também o PAF atualizado. O parecer do Conselho Fiscal deverá ter no mínimo 2 assinaturas e esses 2 documentos, eles precisam ter se atentar à data, vocês precisam se atentar à datas desses documentos. A ata de destinação do recurso. A data precisa ser antes da utilização do recurso. A data do parecer do Conselho Fiscal precisa ser depois do último gasto, né, que fecha a prestação de contas. Então, se atentarem às datas dos documentos. Então, conforme o comunicado que nós enviamos dia 15/7 e também a nova resolução, as notas fiscais elas precisam apresentar um relatório fotográfico das ações realizadas ou dos produtos adquiridos. Então, se fez um serviço, tentar fazer um relatório fotográfico do antes e do depois. Se adquiriu produtos, colocar um relatório fotográfico dos produtos adquiridos. Se atentarem também na hora do cadastro da nota fiscal lá no sistema, escolher um tipo de serviço ou do material que coincide com o que foi adquirido na nota fiscal. Se atentarem também ao cadastro do fornecedor, ver se sempre está aparecendo lá os dados do fornecedor corretamente. Caso de algum problema, vocês nos comunicam que nós conseguimos corrigir para vocês. Se atentarem também à data de pagamento dos impostos. E caso tenha sido pago com atraso, o sistema não vai aceitar a data, dependendo da data de atraso, ele não aceita. Então, vocês repetem a data da nota e colocam uma justificativa, junto com os documentos da nota fiscal, uma justificativa de que do porquê que a data está incorreta lá no sistema e porquê que foi pago em atraso os impostos. Então, também se atentarem aos serviços que necessitam de ART. Lá no mural da sede, na parte de orientações de manuais, tem um anexo 2 do PD Paulista, que lá fala sobre os serviços que necessitam de ART. Tá? E qualquer dúvida também, vocês podem estar procurando o núcleo de obras. O saldo a reprogramar no sistema deverá ser o mesmo do saldo final no extrato. Então, o saldo que sobrar naquela caixinha verde lá na hora que vocês finalizarem a prestação de contas deverá ser o mesmo saldo que está na conta no final de dezembro. Como as contas têm vários recursos, então a soma de todos os saldos reprogramados para o próximo ano tem que ser o saldo final do mês de dezembro do extrato bancário. Lá na prestação de contas do PDD Federal, como vocês têm que entregar a prestação física também na diretoria do PDD Federal, lá no sistema, os únicos documentos que vocês precisam anexar são os extratos bancários e as notas fiscais. Por favor, não deixem de anexar esses documentos lá no sistema, certo? E devido à mudança da retenção do INSS, né, que ocorreu a partir de outubro, não realizar serviço com a mesma empresa e com verbas distintas. Então, não realizarem serviços com a mesma empresa, com a verba do PDD manutenção e com a verba de PDD educação básica, por exemplo. Porque a guia agora é emitida unicamente por fornecedor, né? E daí vai complicar na hora de realizarmos o pagamento dessas guias. E a nova resolução que regulamenta a prestação de contas do PDD Paulista é a resolução da SEDUC número 6, do dia 24/1 de 2022.
que é muito importante a leitura, né? Que vocês façam a leitura desse documento, tá? Dessa resolução, para que não fique nenhuma dúvida. Também aqui tem alguns links para auxiliá-los. Link para consultar se a empresa é simples nacional, se consultar o CNPJ, ou se integra. Tem o site do PDE Paulista, para quem, se alguém ainda não teve a oportunidade de acessar. E tem aqui alguns links e sites também que falam sobre o PDE Federal, que é muito útil para vocês também. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas orientações. Também peço a ajuda de vocês para que nós possamos cumprir o prazo, para que não fique puxado para ninguém, né? Para que não sobrecarregue ninguém. E qualquer dúvida, qualquer ajuda que eu puder dar para vocês, eu estou aqui. Tá bom? Muito obrigada.